Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo que nem sempre deixamos que Jesus seja realmente o Rei que governa a nossa vida. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo, dai-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Início da primeira leitura de Samuel. Havia um homem natural de Ramá, um sufita dos montes de Efrã, chamado Eliana, filho de Jurião, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf de Efrã. Tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem costumava subir todos os anos da sua cidade até ao Silo para adorar o Senhor do Universo e oferecer-lhe sacrifícios. Aí se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Elcana oferecia um sacrifício, costumava dar porções da vítima à sua mulher Fenena
e a todos os seus filhos e filhas. Embora amasse muito Ana, dava-lhe apenas uma porção, porque o Senhor a tinha feito estéril. A sua rival irritava-a com humilhações, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Assim, acontecia todos os anos, e sempre que subiam à casa do Senhor, Fenena ofendia Ana. Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor.
ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Oferecer-vos-ei, Senhor, um sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que escutamos na primeira leitura do primeiro livro de Samuel diz-nos que um homem tinha por costume todos os anos ir a Silo, onde havia um templo, para adorar o Senhor e oferecer-lhe sacrifícios. Todos nós somos chamados a adorar o Senhor e a oferecer-lhe os sacrifícios de louvor, sendo que o sacrifício por excelência que podemos oferecer a Deus é este sacramento da Eucaristia, de tal maneira que toda a nossa vida se torne uma oferta de louvor da glória de Deus. Nesta
relato que acabamos de escutar, um valor vem ao de cima, o valor da vida humana. O primeiro é o reconhecer Deus como Deus num ato de adoração e de louvor. O outro é reconhecer o valor da vida humana. No contexto do povo da Antiga Aliança em que se situa esta leitura que fizemos, a fecundidade era vista como bênção de Deus e a esterilidade como maldição. Significava que a vida humana, o poder gerar um filho, era uma honra. Isso demonstra o quanto a vida humana era apreciada, porque era vista como dom de Deus. Infelizmente, nós vivemos, sobretudo aqui no Ocidente, um ambiente contrário à vida. São João Paulo II escreveu um documento a que deu o título Evangelho da Vida, precisamente para denunciar uma cultura de morte que perdeu o sentido da vida humana, da dignidade da vida de cada ser humano. E convidava-nos a ser testemunhos deste Evangelho da Vida. Deus é um Deus da vida e não da morte. E tudo o que é morte não vem de Deus. E por isso nós deveríamos apreciar a vida humana desde o seu começo, da sua concepção, até ao fim natural dessa mesma vida neste mundo. E ao mesmo tempo deveríamos ser mais generosos em dar vidas ao mundo, em gerar novas vidas. Tornamo-nos demasiado calculistas, excessivamente egoístas talvez, e temos dificuldade em gerar novas vidas. Então, como cristãos, esta leitura é um apelo a cultivar este valor da vida, da sua dignidade. A vida é um dom sagrado de Deus. O outro aspecto que se realça é a humilhação. A primeira mulher de Elcana era estéril e era humilhada de cada vez pela outra mulher. Na humilhação, nós podemos revoltar-nos, querer vingar-nos, desesperar, ficar deprimidos. O caminho é voltar-se para Deus, que foi o que ela fez. No meio da sua humilhação, pôs-se nas mãos de Deus. Chorou e rezou e acabou sendo abençoada por Deus. Que nós saibamos suportar as humilhações, voltando-nos para Deus e apoiando-nos nele. O Evangelho tem dois momentos. Relata o começo da vida pública de Jesus, que ele iniciou na Galileia, e o que é que ele fez? Proclamar o Evangelho, ou seja, a boa nova de Deus. Essa é a sua fundamental ação. Proclamar a boa nova de Deus. Proclamar o Evangelho de Deus. E a proclamação da boa nova de Deus, a proclamação do Evangelho de Deus, comportava e comporta o anúncio de que o reino de Deus já está aí. O reino de Deus está próximo, já chegou, tinha chegado com Jesus. Ele veio inaugurar precisamente o reino de Deus. Isso é o conteúdo essencial da missão que ele recebeu do Pai. O anúncio da boa nova de que o reino de Deus chegou até nós. Ele veio trazer-nos o reino de Deus. Mas o outro aspecto do seu anúncio e deste Evangelho de Deus é o apelo à conversão. Porque ele traz o reino de Deus, mas essa vinda do reino de Deus implica da nossa parte acolher ou rejeitar Deus na nossa vida. Deus quer reinar, mas não se impõe como fazem os poderosos do nosso mundo. Deus propõe-se, convida-nos
a acolhê-lo na nossa vida e a aceitar que Ele seja de facto o Rei e Senhor que orienta os nossos caminhos, que orienta as nossas decisões, que determina as nossas ações e as nossas palavras. E por isso o apelo à conversão, que vem conjuntamente com o anúncio do reino de Deus que chegou. Este apelo à conversão é constante em toda a palavra de Deus e também aqui em Fátima é um dos apelos fundamentais que a Virgem Mãe nos deixou. Convidou-nos à conversão e ao rezar muito, a interceder pela conversão dos pecadores ou dos que ainda não creem, não adoram, não esperam e não amam o Senhor. Na segunda parte do Evangelho que lemos, temos o primeiro chamamento, ou o chamamento dos primeiros apóstolos. Isto diz-nos que logo no começo da sua vida pública, Jesus não quis estar sozinho. Quis rodear-se de um grupo de discípulos mais próximos para colaborarem com ele precisamente no anúncio e na edificação do reino de Deus, dizendo-os que faria deles pescadores de homens. E por isso, este reino que ele veio trazer-nos é um reino que a Igreja, como povo de Deus da nova aliança, está chamada a construir. Mas não o fazemos de forma individual, mas em comunhão, uns com os outros. Jesus quis logo rodear-se de um grupo de discípulos para colaborarem com ele na missão que o Pai lhe tinha confiado. Mas podemos ainda perceber quão interessantes são os primeiros apóstolos. Não são homens sábios, não são doutores, não são homens ricos, poderosos, não têm nenhum cargo social de destaque, nenhuma função social importante, não têm grandes riquezas e são pouco entendidos de letras, se é que tinham letras. Simples pescadores, foi quem Jesus chamou. E ele diz-nos com isto que não precisa nem de sábios, nem de poderosos, nem de ricos, mas de corações que o amem e o sigam com prontidão. O fundamental é que o nosso coração ame o Senhor, que vai ser a pergunta que Jesus, já ressuscitado, fez a Pedro: tu amas-me, tu amas-me, tu amas-me mais do que estes? São estes o que o Senhor quer. Sejam pobres, sejam ricos, sejam sábios, sejam pouco letrados, não é o fundamental. Ele preferia ir por aqueles que não eram nem ricos, nem sábios, nem poderosos. Aqui em Fátima, a Virgem Mãe escolheu uma terra pequenina e muito pobre aqui numa serra de Portugal. Não escolheu a cidade capital do país. Também não escolheu nem sequer o presidente da junta, nem sequer o abade, o pároco, o reitor, como aqui dizeis. Escolheu 3 criancinhas de famílias humildes e pobres. Jesus costuma ir mais por aqui, para que ninguém depois ache que o que faz se deve à sua possibilidade humana. O que cada um de nós, como apóstolos de Deus, de Jesus Cristo, pode fazer, deve-se à força e ao poder do amor de Deus que Ele derrama nos nossos corações pelo seu Espírito que Ele nos dá. E o outro aspecto que eu queria destacar deste relato ainda é este: prontamente seguem Jesus. A prontidão em responder sim a Jesus. Não perguntaram como é que vai ser, como é que não vai ser, imediatamente seguem Jesus. Mas para poderem seguir Jesus, nós temos que perguntar o que é que havia em Jesus para estes homens rudes do mar deixarem logo tudo e seguir.
O que eu penso que é aquela experiência da qual nos fala Jeremias, quando diz: vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Foi a atração, a bondade que irradiava de Jesus que os fez prontamente responder sim. E será o darmos-nos conta da bondade e da beleza do seu amor para conosco que nos fará prontamente seguir para onde Ele nos chamar, para onde Ele quiser levar-nos. Eles vão, mas para ir têm que renunciar. Renunciam ao trabalho que tinham, renunciam aos instrumentos do trabalho que faziam e renunciam à própria família. Deixaram o pai, Tiago e João, deixaram o pai no barco. Então que o nosso coração aprenda com os apóstolos esta generosidade da resposta do seguimento de Jesus. E para aprendermos com eles, precisamos de permitir que Jesus cative o nosso coração para que assim, movidos pela sua atração, pela sua adoção, que Ele exerce sobre nós, vivamos como verdadeiros discípulos seus. Ele disse: quando eu for levantado da terra, ou seja, quando eu for pregado na cruz, atrairei todos a mim. Que o nosso coração deixe que Ele nos atraia a si, para fazer de nós instrumentos do seu amor e da sua paz para o nosso mundo. Irmãs e irmãos, invoquemos o nome do Senhor que nos acolhe com amor e quebra as nossas cadeias, dizendo com humildade: Senhor, socorrei o vosso povo. Senhor, socorrei o vosso povo. Pelo Papa e por todos os bispos a ele unidos, pelos missionários que espalham o Evangelho e pelos religiosos e religiosas que consagram a vida a Jesus, oremos. Senhor, socorrei o vosso povo. Pela paz no mundo inteiro, para que rezem o terço todos os dias, por essa intenção e pelos que perdoam a quem o ofende, oremos. Senhor, socorrei o vosso povo. Pelas famílias que adoram o Senhor do Universo, pelos casais que não têm filhos e pelas crianças que foram separadas dos seus pais, oremos. Senhor, socorrei o vosso povo. Pelos que se arrependem dos pecados que cometeram, pelos que testemunham a sua fé diante dos homens e pelos jovens que o Senhor os chama a segui-lo, oremos. Senhor, socorrei o vosso povo. Pelos peregrinos deste santuário, pelos que se recomendaram à nossa oração e pelos que ofereceram os seus sofrimentos a Jesus, oremos. Senhor, vosso povo. Senhor nosso Deus, seja preciosa aos vossos olhos a nossa oração, que confiadamente vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo. Fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornando-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape Léon XIV, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cheios de gratidão e fé, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
esses os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi a vós. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. E de pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eu vim para
cantarai eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Senhor, cantarai eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Cantarai eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Senhor, cantarai eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amen. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendiga los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na oração pós-comunhão rezamos: dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. É o que eu desejo para todos vós. Continuação de muito bom e santo dia a todos, incluindo aos que nos acompanharam pelos meios de comunicação social, e uma santa peregrinação aos que estáis como peregrinos no santuário. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.